muitas empresas ainda veem a contabilidade apenas como um gerador de boleto e não uma ferramenta estratégica para o negócio. A maioria dos empresários, elas tendem a ver a contabilidade como se fosse um funcionário do governo, como se a gente trabalhasse... Que a gente só gerasse imposto. A gente trabalha para o governo para apunhalar o empresário. Na verdade, é o inverso. E a gente falando, né, disso, você falando disso, vai muito no que eu conversei com o Cris. É organização. A falta de organização impacta diretamente quando chega pra gente as informações, né? A Receita Estadual, a Receita Federal, a Receita Municipal informa para o contribuinte que tem uma falha, para corrigir a falha. Se não corrige a falha, isso vira uma malha fiscal. Se não corrige a falha, não atende a malha fiscal, vira uma autuação. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no lugar da Laura, é a Maria Laura. Estamos em mais um Arocast. Hoje quem veio me visitar e quem vai ser entrevistada é a Kelly. Kelly é nossa líder do departamento contábil fiscal, está na Aro, vai fazer 6 anos, né, Kelly? 6 anos. A Kelly que eu mando o WhatsApp perguntando as coisas, até o que não é dela eu pergunto. Ela fala, isso é DP, não é comigo. Tá, desculpa. Né? E ela vai respondendo quando pode, né? Aquilo que dá. Kelly, bem-vinda. Eu sei que o seu operacional é intenso, a sua liderança lá é intensa, consegui tirar esse tempinho, né, para tirar algumas dúvidas e ajudar aí a gente nessa nova empreitada que é o Arocast, né, ter dúvida de cliente, dúvida de seguidor, né, de quem tá nos assistindo. A Laura faz uma enquetezinha de perguntas, né, as curiosidades ou as dúvidas mais que o pessoal tem e a gente daí vai falar, bater um papo sobre isso, ok? Ok. Vamos lá. A primeira pergunta. Por que muitas empresas ainda veem a contabilidade apenas como um gerador de boleto e não uma ferramenta estratégica para o negócio? Acho que é cultural. Primeiro porque no nosso país, né, com a demanda da carga tributária e tudo mais, então a maioria dos empresários, elas tendem a ver a contabilidade como se fosse um funcionário do governo, como se a gente trabalhasse... Que a gente só gerasse imposto. A gente trabalha para o governo para apunhalar o empresário. Na verdade, é o inverso disso, né? Nós trabalhamos muito para o governo, infelizmente, sem ressarcimento, né? Mas a gente tem que ser considerado um parceiro do nosso cliente, né? O empresário, ele tem que encontrar na contabilidade uma parceria, porque é o interesse da contabilidade que o negócio do cliente flua, evolua, cresça, porque isso vai trazer uma satisfação tanto para o cliente quanto para o contador, que o seu trabalho está sendo bem feito, né? Mas a maioria dos clientes não vê assim. E por não ver assim, ele também não nos dá a oportunidade de trabalhar assim. Até aproveitando, quando o cliente consegue enxergar isso, quais as vantagens que ele tem para o negócio dele? Ele enxergar a contabilidade como um parceiro mesmo, como alguém que está com ele ali lado a lado. A primeira vantagem é que ele vai nos dar liberdade, né, para olhar para a gestão dos números dele sem ter uma desconfiança, sendo totalmente sincero com a gente, porque muitas vezes o que o cliente não faz é ser sincero com a contabilidade, achando que a gente vai denunciar ele para o governo, né? Então, quando ele abre para a gente a realidade dele, a gente consegue olhar, né, e pensar estrategicamente com recursos, com meios lícitos, para melhorar o negócio dele, para mostrar para ele onde ele pode encontrar uma economia, onde ele pode melhorar um custo. A gente tem esse know-how. O problema é que a oportunidade não aparece. E esse é o nosso diferencial mesmo, exatamente, né? De estar né? próximo, de entender, de querer né, fazer com que o negócio dele cresça e ele alavanque, né? Isso. A Aro tem esse diferencial e, assim, a gente procura ofertar isso para o cliente de todas as formas. Óbvio que a gente fica no limite que o cliente permite. Então, quanto mais o cliente nos permite, mais a gente consegue ajudar ele a ter uma eficiência tanto tributária, quanto de custos, quanto, no geral, até administrativa. Às vezes a gente olha para o cliente e fala, nossa, se você tivesse uma pessoa estratégica nessa área, não seria muito a nossa, mas a gente dá esse tipo de feedback para o cliente para mostrar para ele que
ele investir em algumas pessoas, em um profissional um pouco mais qualificado, vai trazer para ele mais benefícios do que um custo. E isso vai gerar para ele depois um resultado positivo. E o que a falta dessa parceria, dessa gestão contábil próxima pode acarretar, se você, na sua opinião? Na minha visão, o que eu vejo com muitos clientes, primeiro é descontrole, né? A pessoa não saber exatamente, ela não ter ideia do resultado que ela ofere. Porque, às vezes, o número apurado não é o real, porque faltam ali detalhes, faltam informações. Então, o primeiro ponto é não ter uma noção exata do seu resultado, né? Ter só uma projeção. E aí, com isso, você acaba perdendo a oportunidade de ter uma eficiência no seu negócio e ter resultados positivos para a empresa, para investimento, para recursos mesmo, né? Então, muitos clientes, que a gente tem, eles oferecem o mínimo. E esse mínimo não é suficiente para a gente atendê-los com com a especialização de trazer uma consultoria mais assertiva para aquele negócio. Muitos clientes só querem pagar o imposto e continuar a vida. Então, é essa cultura que a gente está tentando mudar no cliente, que ele precisa mudar essa mente, transformar essa mente para que ele possa ter um resultado positivo, uma cultura de gestão, não somente de trabalho, né? Porque a maioria dos empresários só tem a cultura do trabalho. Eu trabalho, ganho e pago as contas. Trabalho, ganho e pago as contas. E não pode ser assim para o empresário no momento hoje. E a gente falando, né, disso, você falando disso, vai muito no que eu conversei com o Cris. É organização. A falta de organização impacta diretamente quando chega para a gente as informações, né? Isso é pesado. Não só impacta, como a gente não tem dado, né? A contabilidade, ela trabalha com os dados que o cliente fornece. Sem os dados, sem a organização, sem uma gestão, fica impraticável fazer uma contabilidade assertiva e também fazer com que o cliente veja no seu negócio o resultado que ele espera. Porque o resultado que todo empresário quer é que a empresa dê lucro. E quando a empresa, para ele, parece que só está dando prejuízo ou só tem custo, então significa que a gestão está errada. Ô, Kelly, a gente falou, já entramos em outros assuntos, em outros temas, e sempre a organização faz parte. A desorganização faz com que o cliente tenha mais chances de cair na malha fina? Muito mais, muito mais. A falta de organização, a falta de ter documentos assertivos, documentos organizados, faz com que a gente possa classificados falhar também, porque às vezes a pessoa tem toda a documentação, manda pra gente fala, mas o que é isso? E possa falhar nas entregas, porque a gente oferece os dados que a gente recebe. E essa falha na entrega pode gerar uma malha fiscal, sim. E gerar uma malha fiscal que vai trazer, às vezes, um prejuízo grande, né? Porque quando na Aro, a gente tem o hábito de monitorar todos os órgãos para poder pegar essas malhas antes que elas virem uma autuação, quando elas são uma notificação. Que é o DEC, a notificação do DEC. A gente costuma fazer já fazer esse tipo de porque quando vai a notificação no DEC, você tem um prazo, né? Ali, a primeira fase a Receita Estadual, a Receita Federal, a Receita Municipal informa para o contribuinte que tem uma falha, para corrigir a falha. Se não corrige a falha, isso vira uma malha fiscal. Se não corrige a falha, não atende a malha fiscal, vira uma autuação. Aí é caríssimo, né? Chega em média, a 75% do valor devido. Quer dizer, você vai pagar uma vez, quase 2 vezes o seu imposto, mais as multas, os juros e as correções, que são os acréscimos legais. Então, isso pode ser muito prejudicial para o empresário quando não tem uma organização assertiva, não importa o regime tributário, porque as pessoas acham que, eu estou no simples, eu não preciso me organizar. Não. A organização vai começar do pequeno, porque se você começar pequeno e organizado, quando você crescer, você vai crescer organizado. E estruturado, aquilo que a gente conversei com o Cristiano. Não adianta depois que você está num porte maior, você falar, agora eu preciso me organizar. Vai ser muito mais custoso, mais doído. Né? E às vezes não vai conseguir atingir o objetivo de organização que o grande porte vai exigir. Entende? Então, uma organização protege a empresa sempre de uma malha fiscal. Quando a gente fala contabilidade, a gente fala
contabilidade. Mas vamos pôr que ela tem subclasses. Aham. Vamos usar, que ela tem a parte contábil, a parte fiscal, tributária e a parte de DP. Falando só da parte contábil, que eu falo que é o fim do funil, né? Porque é DP, né? DP fiscal, daí tudo vai descendo para chegar no final. Quais os documentos que são entregados, né? E que a gente até comentou sobre isso, até para tomada de decisão do empresário. Qual é a importância desses documentos, desses fechamentos mensais para a tomada de decisão? Primeiro, porque assim, o DRE contábil, que é o. Um dos documentos é o DRE. Um dos documentos que a gente faz. Depois explica também, que eu acho que muita gente tem dúvida, entre balancete e balanço. Tá? Então, vamos lá. O DRE contábil, que é onde você vai mostrar ali as suas receitas e seus custos e suas despesas, ele é um documento fundamental para você entender o quanto você teve de resultado efetivo naquela competência. O significado de competência eu analiso a data dos documentos, quando eles foram gerados, né? No financeiro da empresa, ela tem um outro tipo de DRE, que é o DRE financeiro, que é o DRE por caixa, que é os pagamentos que se confundem fazem. também. Se confunde. E às vezes eles não batem. Por quê? Um documento fiscal... Foi emitido numa competência e o recebimento... E o pagamento dessa origem, que é o documento fiscal, vai ser feito no mês seguinte. Então, por financeiro, ele só vai ser reconhecido quando há o pagamento. Para o contábil, é quando ele existiu de fato, quando a data do documento fiscal acontece. Então, a data da folha de pagamento, às vezes, algumas empresas pagam no 5º dia útil. Porém, aquela folha de pagamento se refere a um período anterior. Né? Então, é essa confusão que acontece. Mas, normalmente, para entender se o seu DRE financeiro está coerente com os números que a contabilidade apresenta, a gente faz um comparativo. Deve ter uma alteração mais ou menos, mas a gente consegue ter uma margem de uns 10% de variação. Mas tem que ser próximo, não pode ser uma coisa gritante. Então, a receita mais ou menos bate, as despesas mais ou menos batem. Então, a gente tem ali um controle para mostrar que o seu financeiro, aquilo que você está fazendo no seu dia a dia, está coerente com os números que a contabilidade vai apresentar, não só para você, mas para a instituição financeira, mas para a Receita Federal. No momento das declarações. E outra, o balancete, o DRE e até o balanço, que depois você vai até dar uma explicação sobre isso, ele não só mostra números fiscais. Não. Eu só tô vendo só quanto eu paguei de imposto. Tem muitas outras informações que são super importantes para tomada de decisões, até para crescimento, para várias coisas, né? Isso, porque no balancete, por exemplo, que é um dos documentos fiscais, ele é um demonstrativo que ele é apurado por um período. Então, você pode fazer um balancete de um único mês, para você entender aonde está indo o seu maior custo, onde está indo sua maior despesa, para você olhar para aquele demonstrativo e tentar verificar se você consegue gerencialmente administrar aqueles números e falar, olha, eu acho que eu estou gastando muito com suprimentos e está sendo um custo elevado. Então, eu consigo mensurar ali pelo demonstrativo contábil. É por isso que as instituições financeiras pedem, porque ninguém não pede o extrato algumas vezes, mas a maioria pede o balancete ou o balanço do ano, né, que terminou. Então, o balancete, normalmente, as empresas, as instituições financeiras pedem para analisar o comparativo do seu ativo com o seu passivo, porque você precisa entender que a contabilidade, ela funciona com a sua capacidade de pagar as suas contas. Então, o ativo tem a capacidade de pagar. O passivo é aquilo que você tem a pagar, são as dívidas que a empresa tem. E não existe falar que a empresa tem passivo zero, porque ela trabalha com fornecedor, ela tem a folha de pagamento, ela tem compras a prazo, isso tudo está lá no seu passivo. Dentro do ativo, você tem que ter os recursos necessários para pagar esse passivo. Como que isso... E é isso que a instituição financeira quer saber. Ver, né? Ela quer saber se a sua capacidade de pagar, que é o seu ativo, é boa, é superior ao que você deve. Porque aí ela consegue ofertar um crédito, ela consegue melhorar até um crédito já lá no seu passivo. Ela fala, nossa, você contratou isso há 2 anos e hoje a gente tem uma linha de crédito de refinanciamento melhor. E aí eu tô vendo que você tá pagando direitinho, porque o seu passivo vai caminhando, né? Vai se compondo dos pagamentos mensais. Isso está no demonstrativo do balancete, porque é o progresso
do que você está fazendo. O balanço é a final. Ah, isso No fala final pra gente. do O ano- balancete é mensal. O balancete é mensal ou por um período. Uhum. Por um mês, 6 meses, Tá. né? O balanço, ele é a soma, é o fechamento daquele exercício. Um exercício, a gente contabiliza por um ano fechado. Então, de janeiro a dezembro, a gente tem um exercício. E esse exercício, o demonstrativo que vai finalizar é o balanço, que vai ali no balanço só vai ter o ativo e o passivo. Então, quando no seu ativo você tem as contas ali têm saldos positivos que vão ser superiores ao seu passivo, significa que lá no finalzinho do seu passivo você vai ter uma conta de resultado que é o lucro, né? Que é aquilo que todo mundo quer. Que tem que ser a realidade da empresa também, né? Que a gente às vezes vê uns que a gente fala assim, Jesus. Então, quando a contabilidade é feita com todos os documentos declarando toda a realidade da empresa, o resultado apurado vai ser sempre o real, seja ele lucro ou prejuízo. Se ele for lucro, ótimo, ele pode ser distribuído, ele pode ser aportado como capital, ele pode ser reinvestido como uma aplicação e lá para o ativo, numa conta de aplicação, guardado, né? Pode ser feito uma reserva. Tem várias coisas que você pode fazer com o resultado positivo de uma empresa. E o resultado negativo também. Você vai ter que pensar em compensar nos próximos anos esse prejuízo. Por quê? Nenhuma empresa trabalha para não ter resultado positivo, porque o resultado positivo significa que o sócio também está ganhando dinheiro. Isso. É onde o sócio pode receber os dividendos, os lucros, né, de uma maneira que o trabalho dele, o resultado desse trabalho é o que ele recebe semanalmente, mensalmente, aí vai de acordo com o que ele colocar em contrato e também que ele conseguir fazer de controle financeiro para conseguir fazer esses pagamentos para si mesmo. Algumas empresas fazem isso a cada 6 meses, outras fazem mensal, outras fazem anual, mas sempre com o resultado apurado. Porque quando você faz a distribuição de um lucro sem saber se esse lucro vai existir ou não... Que é a antecipação, que também se confunde muito, né? Quando você faz isso, essa antecipação, ela não é nem legal. Porque a Receita Federal, ela pode considerar essa antecipação como uma receita tributável. Né? É um risco que todo empresário que faz esse tipo de transação corre quando faz. E, Kelly, você como contadora, quais os erros que você acha mais comum que o empresário faz ou tende a fazer quando ele não utiliza quando ele não tem uma contabilidade estratégica? O primeiro erro mais básico, mais comum, é a confusão patrimonial. Onde ele mistura o que é empresa com a pessoa física dele. Ele fere um princípio contábil chamado princípio da entidade. E esse princípio, quando ele é ferido, as pessoas não têm mais controle. Porque você não sabe mais se aquela conta que você está pagando na conta da empresa, na conta bancária da empresa, pertence à empresa ou se ela é uma conta pessoal que você está usando a empresa para pagar. Então, isso é... um erro comum. E é comum, um né? erro mais comum, assim, é clássico. Especialmente para os iniciantes. Depois, alguns empresários vão entendendo que isso vai sendo confuso e a gente vai conseguindo doutrinar eles, né, de uma certa forma, que eles vão separando. E aí a gente fala, olha, é melhor que você faça uma retirada mensal para você custear suas contas e depois você faz o ajuste, faz a distribuição de lucro, do que você pagar as suas contas pessoais na conta da empresa. Porque o dinheiro da empresa não é o dinheiro da pessoa física. Porque aquele resultado ele não foi apurado. E você não sabe se você pode. Né? Então, a gente tem alguns casos de alguns clientes porque fizeram escolha de misturar tudo, que estão vivendo uma confusão gerencial, que não consegue mais saber onde começa uma coisa e termina a outra. Ô, Kelly, agora sim, até pra gente finalizar. Como a Aro, né, na sua opinião, como a Aro, como o empresário tendo ela como uma parceira mesmo, ela consegue transformar o negócio da pessoa e ajudar ele, né, a empresa, o empresário, a tomar as decisões no cenário 2026, que tanto fala por conta de reforma tributária, que a gente também é outro assunto que a gente sempre cai nele, né?
O que você acha que a Aro proporciona? Você que está ali né, tantos anos de Aro, e como ajudando muitos empresários a tomar decisões, dando sugestões de melhoria. Bom, eu acho que o primeiro ponto é a orientação que a gente dá. A gente procura olhar para o negócio daquele empresário individualmente. A gente não faz isso no nível macro. Em massa, né? A gente trata individualmente cada cliente. Então, a gente entende o negócio do cliente, a gente entende a mente do cliente, a cultura desse cliente. Então, eu procuro me aproximar desse cliente para eu conhecê-lo, para eu poder orientá-lo. Porque, às vezes, eu poderia ter um método e aplicar para todo mundo. Não seria funcional. Então, a Aro, no meu ver, na nossa unidade, na forma como a gente trabalha, a gente procura se aproximar do cliente, entender, primeiro, o negócio dele e a cultura dele próprio, como indivíduo. E muitas vezes, né, eu sou testemunha, que a gente ensina até ele se organizar. Isso. Porque a gente poderia muito bem receber essa documentação desorganizada, lançar lá de qualquer jeito, classificar caixinha, despesas diversas. É isso que ele me mandou, mas não, né? Não, a gente procura, né, questionar, marcar conversas e mostrar, instruir, às vezes, a equipe daquele empresário, né? Mostrar para eles. A gente oferece relatórios, a gente oferece dá um suporte além da contabilidade. Além dos números, como diz nosso CEO. Nosso suporte vai além mesmo, porque eu falo que eu já trabalhei, eu trabalho com contabilidade há 20 anos. Na área, eu estou há 5 anos e meio. E a forma como a gente lida com o nosso cliente, como a gente se envolve com o nosso cliente é diferente. Não é igual. Então, a dica que você dá vem para a Aro. Vem para a Aro, obviamente. Vem falar comigo. Então, tá bom, Kelly. Obrigada, viu? Pelas dicas, pelos esclarecimentos. E se você gostou desse vídeo, é só curtir, se inscrever no canal. E a gente volta logo mais com novos vídeos. Se você tiver dúvidas e quiser falar com a Kelly, vou pôr o telefone dela pessoal. Mentira, não vou pôr, não. Só eu tenho esse, pessoal. Eu e o Cris. Vai ter um link que a gente pode tirar dúvidas, né, Kelly? Se tiver dúvida ainda sobre balanço, balancete, sobre DRE, minha contabilidade não faz isso. A gente orienta, chama para uma reunião e conversa. Pode clicar no link que a gente responde para você.